Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e volto para mais um Cinecorvo. A motivação para este post basicamente foi o fato de eu ter feito o post exatamente anterior a este sobre o Yokai Okubi. Eu estava pensando, bem, eu citei esse filme lá e é bem provável que eles possivelmente não tenham acesso ao mesmo nas plataformas de streaming que eles assinam, seja Netflix ou qualquer outra. Então, por que não disponibilizar no canal para quem tem real interesse no assunto realmente poder desfrutar? Então, motivado por isso, eu acabei decidindo então fazer mais um post do Cinecorvo e deixar o filme disponível no canal para aqueles que possivelmente têm interesse e tenham um carinho, um amor pelos yokai de maneira em geral. Como eu havia falado, este filme, Yokai Daisensou, ou como ele ficou conhecido no Brasil, né, como A Grande Batalha Yokai, é um filme de 2005 e se inspira em muitas outras obras, né? Isso é um fato. Mas o que eu posso colocar é que, basicamente, o diretor, né, o renomado Takashi Miike, que inclusive eu já havia postado outras obras dele aqui também no Cinecovo, né, principalmente Audition, que na minha opinião é a grande masterpiece, obra-prima dele, né, que é um filme de horror psicológico lá de 1999, é um clássico japonês. E o outro foi o mais recente Blade of the Immortal, adaptado diretamente do mangá, né, que segue um pouco a, a história do Manji. O Takashi Miike, ele como diretor, ele tem um perfil bastante interessante. Ele, digamos que incorpora naquele perfil de diretor que não fica preso unicamente em um gênero do cinema. Ele gosta de explorar a criatividade dele e tentar coisas diferentes. Podemos citar diretores nesse perfil, por exemplo, o John Carpenter, o próprio Steven Spielberg. São diretores que não ficam presos muito em um estilo só, em um gênero só, apesar de que a maioria deles são conhecidos por causa de trabalhos em um estilo. O Takashi Miike ficou mais conhecido realmente por causa das obras de horror dele. Mas ele, como Spielberg, ele é um diretor que explora muitos gêneros. E aqui foi uma das vezes, né, que ele ah, optou por trabalhar com um gênero infantil, que é um gênero mais fantástico e voltado para o público infantil, que no caso envolve criaturas mitológicas que são voltadas também para o horror. Mas o filme propriamente, Yokai Daisensho, ele é um filme de fantasia infantil, mas ele é infantilizado, ele é bobinho. Essa é a questão. E é aí que eu vou chegar e nesta introdução vou explanar um pouco. Como o falar de yokai e de infância na mesma frase é quase impossível no Japão sem referendar o senhor, né, que digamos novamente trouxe os yokai à tona e deixou-os popular no século XX, o Sr. Mizuki Shigeru, tanto com seu mangá como anime chamados Gegege no Kitaro, né, o Kitaro do cemitério. O Takashi Miike é muito inspirado, né, influenciado, e digamos que tem uma influência direta da obra do Mizuki Shigeru. Então todos os yokai que serão retratados nesse filme têm a estética, né, e muitas características que o Mizuki Shigeru desenhava nos seus mangás e também representou em várias versões de Gegege no Kitaro, do seu anime, né?
Mas algo que é marcante nesse filme e que é muito, muito mesmo a influência e presença do DNA do Mizuki Shigeru é justamente essa mistura, né, da tradição e da crença nos yokai com o universo infantil, né? A obra Gegege no Kitaro, o personagem Kitaro, ele é muito famoso por causa dessa aproximação entre o universo infantil, da criatividade, da imaginação, com algo do aspecto yokai, com o mundo, né, riquíssimo e diverso, imaginário dos yokai. E a grande questão desse filme, que eu acho que de certa forma o torna interessante, é que ele, mesmo se tratando de, de estar no universo infantil, né, por exemplo, como nós podemos citar no Brasil, Monteiro Lobato, quando ele aproxima, né, os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo com criaturas mitológicas aberráticas, né, tanto nacionais quanto internacionais, né, de outros países, gregas, por exemplo, né, esse diálogo ele é algo que demanda, né, um certo cuidado para você não, digamos, perturbar o conceito das obras em si, né, o conceito do mito em si. É uma adaptação que é respeitosa com a natureza, a origem, né, dos elementos criativos que estão sendo usados. E no caso, né, o Misuki Shigeru faz isso bem. E o Takashi Miike, nesse filme, ele também mantém, porque ele traz algo do conteúdo infantil, algo do universo infantil, mas sem descaracterizar basicamente o que é essencial nos yokai. Os yokai são espelhos da experiência humana e mais, no caso, os yokais enquanto conceitos, né, mais próximos, no caso, da cultura japonesa e do povo japonês, né, principalmente do período Heian e do período Edo. Ah, ah, os yokai são um espelho do sofrimento, do temor, da apertura, da paura, da vida humana, né? Eles estão ligados com a nossa mentalidade, com o nosso imaginário e com a própria condição existencial humana, né? Traduzindo, de alguma forma, as nossas experiências e vivências no cotidiano. E normalmente elas são muito voltadas para experiências traumáticas que envolvem dor, ansiedade, né? Coisas tristes mesmo, e até tabus sociais. O yokai pode ser lido e interpretado de uma maneira muito crítica. E quando tanto o Mizuki Shigeru, em Gegege no Kitaro, e o Takashi Miike nesse filme, eles não abrem mão disso, mesmo quando eles estão introduzindo uma figura infantil no filme, né? E no caso, o nosso personagem principal do filme, que é o Takashi, ele lembra muito mesmo o próprio Kitaro, do anime e do mangá, do Mizuki Shigeru. Porque ele é uma criança presa no universo infantil, né? Situada, digamos, presa não, situada no universo infantil, mas que lida com questões muito complicadas, que tem dramas, sentimentos e tem seus próprios problemas. O Takashi aqui no caso é uma criança que está no meio de um divórcio dos pais, que sofre muito bullying na rua e na escola. Tá vendo? São questões, são temas, inclusive sociais, relevantes para o Japão. O filme não afasta-nos disso. E digamos que uma criança que sofre bullying está enfrentando mentalmente, psicologicamente, um momento em que os pais estão se divorciando, né, a própria senilidade do avô que mora com ele, com a mãe, né, eles têm que cuidar do avô de certa maneira. São questões que aproximam o Takashi da criança real, da infância real, que tem suas conotações bonitas, né, e belas, mas também é um momento, como toda fase da vida humana, um momento de dificuldades, que tem temáticas, questões e problemas, né? Então, nada melhor do que essa infância se aproximando do conceito dos yokai, porque os yokai são aquilo que traduz justamente isso, né? Yokais também são válidos nesse sentido para a infância, né? Ou remetem também à infância, porque toda fase, independente de qual seja da vida humana,
tem problemas, né? Apresenta, né, nos questões, dificuldades e sofrimentos. Algo que eu não poderia terminar o tópico sem mencionar é que Yokai Daisenso, ele é considerado de certa maneira como uma sequência, na verdade, né, ou uma continuação, não no sentido de continuidade, né, de uma ligação entre histórias, mas digamos como aquele que carrega a tocha, que mantém o legado vivo, né? Ele é considerado aquele que mantém um legado que foi também, né, abordado no que diz respeito a yokais pelo filme Yokai Hyaku Monogatari de 1968, né, 100 contos de yokai de 1968. Da mesma maneira, aquele filme toca bastante, né, no sentido da essência mesmo dos yokai, né? E não é algo assim tão comum no cinema nós vermos filmes os quais yokai são um elemento central, né, ou muito explorados. Por mais que eles sejam fascinantes e muito ricos, né, e muito plurais também, é muito mais comum nós vermos, por exemplo, os yokais serem adaptados ou incorporados em outras histórias e não terem uma história central acerca deles, né? Um, a Viagem de Chihiro, por exemplo, a animação do estúdio Ghibli é um exemplo disso, né? E nós podemos pensar ainda em outros filmes ou até mesmo animes que se nutrem, né, bebem dessa fonte, mas não necessariamente coloca ou protagoniza os yokai dessa maneira. Yokai Hyaku Monogatari, filme de 1968, dirigido pelo Kimiyoshi Yasuda, foi algo que fez isso, né? É um marco, digamos, na história do cinema pelo fato de ter feito isso. E algo tão central, tão enfático no âmbito dos yokai não é algo realmente mesmo comum. Yokai Dai Senso, digamos que mantém esse movimento, né? Continua com esse movimento de trazer os yokai para o palco principal, né? O filme ele não é exatamente a mesma coisa ou tem a mesma essência do filme de 68, né? Até porque o filme de 68 tinha muito essas características nacionalistas, né? A típica defesa, até mesmo na verdade criticável, né, da cultura japonesa no sentido de um culto exacerbado à sua própria cultura, né, que os faz pensar que são superiores ou especiais, algo um tipo de nacionalismo muito criticado, né, historicamente no Japão, que criou certos movimentos xenofóbicos. E o filme Yokai Hyaku Monogatari tem algumas coisas nesse sentido, né, como os yokai de certa forma atacam os proprietários rurais, né, as figuras de poder da época, mas há uma simbologia, né, implícita ali. Do mesmo fato desses protetores, né, na verdade, desses proprietários rurais, né, dessas figuras de poder, elas realmente estarem querendo derrubar um templo para construir um bordel, né, o que eu acho que, claro, é muito autoritário, muito arbitrário, né, e os yokai estão ali para fazerem frente em relação a isso, mas o filme ele tem claramente uma intencionalidade implícita, né, ou uma marca implícita, um registro, no qual ele claramente indica que o movimento do yokai para a expulsão dos invasores, né, é um movimento de preservação daquilo que é característico do Japão, aquilo que é milenar do Japão, aquilo que é cultural do Japão, né? Ah, então é um movimento de manutenção e de ataque, né, ao que é estrangeiro. É algo que fica implícito, né? O filme não é um filme xenofóbico, muito longe disso, né? Ou não estou querendo desqualificar aqui, na verdade, o movimento dos yokai na defesa dos seus
da sua própria cultura, né? No, no âmbito das personagens do filme, né? Na verdade, eles são os mocinhos, mas digamos que são ideologias por trás desse movimento. Se nós formos pensar, contextualizar o movimento histórico. Hoje o Japão está bem mais aberto nesse sentido, né? Também tá bem mais, digamos, flexível em relação à própria visão que se tem sobre si, né? E a visão que também tem de outras culturas externas, né? E eu acho que Yokai Dai Sensor deixa isso bastante claro. Porque esse filme do Takashi Miike, ao invés de se focar muito nesse nacionalismo e a luta contra aquilo que é estrangeiro, na verdade ele está mais preocupado em retratar como que aquilo que é antigo, né, como que aquilo que é essencialmente japonês, não no sentido da crença, mas no sentido das figuras simbólicas que compõem o imaginário japonês, que nesse caso seria os yokai, é algo que ainda é vivo, mas que é vivo em contraste e em, digamos, relação dinâmica com aquilo que é atual, com a época que vivemos, né? Com aquilo que é contemporâneo. Né? Então, o filme ele deixa em muitos aspectos, né, e até cria um certo estranhamento para quem conhece yokai, né, para quem lê sobre yokais e reflete sobre isso, ele cria até um certo estranhamento na pessoa que está assistindo e esse contraste, né? Nossa, que isso, né? Assim, esse passado, né? Essa coisa do passado, essa coisa milenar que toca coisas tão recentes, né? E contemporâneas. Há um certo choque de culturas, né? O que envolve tanto aspectos físicos e ambientais, como até a própria mentalidade, né? De todas as personagens ali envolvidas e o que elas estão querendo representar. Há esse choque de cultura dentro do filme, né? O encontro entre o passado e o presente. Na verdade, um presente, né, que na verdade presentifica também esse passado. Algo interessante, algo que eu acho que só é perceptível mesmo assistindo o filme, né? Mas eu creio que um elemento do filme que deixa isso muito claro, deixa bastante claro mesmo, né? É na verdade a utilização, né, do conceito de Kikai. Kikai seria algo como a máquina monstro, né, traduzindo literalmente. Os yokai no filme, né, muitos yokai são capturados para que a sua força vital, né, a sua essência, seja utilizada em algumas máquinas, né, para fazê-las funcionar e agir segundo os ditames, né, do antagonista do filme, que é o Kato Yasunori. Para quem não conhece o Kato Yasunori, né, ele é um personagem que saiu de uma novela do Hiroshi Aramata, né, muito famosa inclusive no Japão, chamada Teito Monogatari, né? Esse filme tem essa marca também, tem esse aspecto de conseguir juntar Mizuki Shigeru, né, com a grande influência de Gegege no Kitaro para o filme. Inclusive o Mizuki Shigeru faz um cameo no filme, né, interpreta um pouquinho o, o grande ancião yokai, um personagem do filme, né? Ele chega a fazer essa aparição, sem falar das várias referências e homenagens que o filme presta a ele, mas também ele aproxima um pouquinho, né, do Hiroshi Aramata, trazendo esse personagem, esse antagonista clássico, né, da cultura japonesa, de Teito Monogatari, que é o Kato Yasunori, também do filme. Né, ele é um antagonista aqui no caso. O Kato, ele utiliza essa força vital dos yokai para construir as suas máquinas e assim fazer as suas ameaças, né? O Hiroshi Aramata ele chegou a dar uma olhadinha no roteiro. Não digo que ele escreveu o roteiro não, não foi bem escrever o roteiro não, mas ele também supervisionou, né, o roteiro que o Takashi Miike adaptou com o Mitsuhiko Sawamura e o Takehiko Takura. Então, ele esteve um pouquinho presente, né? Da mesma forma que o Mizuki Shigeru também supervisionou toda a composição e construção dos yokai, muito baseado na arte visual que ele fez, né? Construiu para seus mangás na década de... na década não, no século XX, né? Então, o filme teve essas supervisões. E infelizmente, né, embora eles
tenham tido essa contribuição artística muito relevante e notória, o filme é um filme muito barato, né? O cinema japonês não é um cinema muito caro e não são muitos filmes que vão receber um grande financiamento. Então, o The Great Yokai, tecnicamente, ele é um filme bem pobrezinho, né? Ele mistura muito efeitos práticos, né? Tem muitas pessoas fantasiadas mesmo de yokai, com algum tipo, né? Digamos que ele é 60% efeito prático e 40% CGI, né? Os efeitos práticos têm algumas coisas muito boas e interessantes, mas a maioria é como se fosse cosplay, gente. É muito simples mesmo. E o CGI, ele, digamos que ele é fraquíssimo, né? Ele é um CGI bem atroz, mesmo para 2005. Né? Na época, em 2005, já eram produzidos CGIs melhores. Mas se o filme fosse gastar muito dinheiro com CGI, não sobraria dinheiro para mais nada, né? CGI sempre foi e sempre será algo muito caro, independente da época que ele é produzido. Se você quer o melhor CGI, você vai gastar muito dinheiro com isso. Então o filme ele aproveita e explora muitos efeitos práticos. Tecnicamente, né, o resultado final que a gente vê na película não fica muito bom, não. Mas mesmo assim, The Great Yokai War, né, ou Yokai Daisenso, no original, é um filme assim que eu acredito ser essencial para quem gosta dos yokai. Ele é uma homenagem para quem gosta dos yokai, né? Tem interesse por eles, ou até mesmo, como no caso do povo japonês, cresceu, né, com a influência deles, ouvindo histórias sobre eles. É algo feito para realmente fãs, quem tem carinho por essas figuras mitológicas, né, interesse e curiosidade sobre elas. E eu acho que deve ser encarado como tal, né, ao invés de assumir um criticismo muito grande, né, e apenas detonar o filme por causa das características módicas, né, das capacidades módicas que eles puderam usar para produzi-lo, eu creio que é mais assertivo não tapar os olhos para isso, né? Não é fato, mas encarar também um fato que também é um fato relevante a ponto de ser encarado, que é esse caráter mesmo de homenagem, né? Que se faz à obra do Mizuki Shigeru e todas as pessoas que gostam, né? E admiram esses caracteres, esses personagens mitológicos da cultura japonesa, né? Eu não tenho muito mais a acrescentar, até porque esse tópico é um tópico de introdução, né? Mas quem gosta de yokai vai se deleitar com esse filme, né? Embora seja um filme infantil, como eu disse, é um filme de yokai, né? É um filme infantil, mas que não banaliza muito a infância, ou fantasia ela muito não, né? É um filme que tende um pouquinho ao dark também, né? E as características penosas da existência, né? E as pessoas vão ver bastante coisas nesse filme, né? Além do Kato e a Sonori, né? Vai ver yokais como e figuras, né? Como o Tengu, né? O, o Chojo, vai ver o Yapun Datara, né? E vários yokais referentes. Digamos, referentes e marcantes, né, na cultura japonesa, como o Kappa, o Aniudo, né, a Yukiona, a Okubi, que eu havia dito lá no tópico dela, o Tanuki, né, o Mokomokurin, a Hokorokubi. Ah, e por falar em Hokorokubi, a Hokorokubi, digamos que é o efeito de CGI mais interessante do filme. Para quem não sabe, Hokorokubi é aquele yokai, né, de uma mulher pescoçuda, né? O pescoço dela se alonga e estica. É o efeito de yokai que eu achei mais interessante mesmo no filme, que foi realmente por gostar de yokai, né? Foi realmente uma benção ver aquela cena. Na verdade, eu coloquei ela aí também como a imagem do filme, né? O thumbnail do filme. Dos poucos yokais, yokais não, CGIs, né? Prestantes do filme, eu creio que de da Hokorokubi foi uma das que mais valeu a pena mesmo. Bem legal mesmo. E ela é meio medonha, né? Mas eu não vou falar da Okurokubi aqui. Deixa para um tópico mais futuramente, né? E outra coisa notória que eu também poderia dizer, né? É que o Takashi, né? O personagem principal,
ele acaba entrando nessa vida, né, e sendo um defensor dos yokais, né, como lá em Gegege no Kitaro, né, o Kitaro, no caso, no mangá, ele faz amizades com yokais bons para enfrentar alguns yokais maus, né, o Takashi também faz com muitos desses yokai. E no caso, algo marcante dele, né, é ter sido escolhido cavaleiro pelo próprio Kirin, né, que para quem não sabe, né, é um dos animais, né, uma das figuras mitológicas mais sagradas de toda a Ásia, né, de todo o Oriente, né. Apenas aqueles muito puros de coração são escolhidos, né, ou vislumbrados, o que quer que seja, né, por um Kirin, né. Enfim, há muitos outros yokai. Posso citar o Karasu Tengo também, né, o Nurikabe, e por aí vai. A lista é extensa. Vocês vão poder contemplar muitos e muitos yokai nesse filme. Então é isso, meus caros. Sem mais delongas, eu deixo aí na descrição do vídeo, né, um link para vocês poderem contemplar. Caso vocês não tenham o filme aí na sua plataforma de streaming, né, se tem na plataforma de streaming, dá, né, prioriza ela, já que vocês pagam, né, investem nisso, prioriza essa plataforma de streaming que você usa. Mas eu creio que vocês não terão e não acharão esse vídeo em lugar nenhum. Então, nesse caso, para quem tiver curiosidade, fica aí o link na descrição, né, para vocês poderem assistir e verificarem esse filme que é bastante relevante para o tópico yokai e a história dos yokai no Japão. Ok, meus caros? É isso e um abraço do Corvo. Até o próximo, Cinecorvo.